meia hora por dia. Então vocês vão ficar muito craque, né? João capítulo 4, verso de números 19 até o verso 24. Eu vou estar lendo. Diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus aqui está nos ensinando algumas verdades que é muito gostoso da gente perceber. Aqui Jesus, ele exclui nesse momento a palavra presbítero, pastor, presidente do círculo de oração, e troca tudo isso por adorador. Quem aqui é adorador? Glória a Deus. Amém. Mas quando ele fala de adoração em espírito e em verdade, ele está falando daquele adorador que a carne não o domina mais. Então, um adorador em espírito. E que, em segundo lugar, esse adorador, a mentira já foi excluída da vida dele. Então, é um adorador em espírito, aquele que está acima da carne, e é um adorador em verdade, aquele que está acima da mentira. Então, Deus está falando aqui sobre relacionamento. Ele está dizendo que Ele está procurando pessoas que procuram aprimorar cada dia, melhorar cada dia o seu relacionamento, principalmente com os de mais próximo possível. Então hoje eu quero aqui, a faca, achou a faca? Não achou a faca? Não tem faca, ainda bem, né? Então não tem perigo, né? É porque eu comprei aqui uns negócios que eu acho que não vai dar certo de colocar no copo. Tinha que cortar aqui alguma coisa. Então, mas nós vamos imaginar, tá certo? Eu vou buscar, tá certo. E vai dar um jeito de abrir, né? Porque agora eu vejo que o ventilador não vai atrapalhar. Vocês estão sentindo muito calor esses dias? Tá? Isso. Está muito quente, não está? Então, aqui nós vamos usar isso. Se molhar aqui, vocês não ficam bravos, não, né? É o seguinte, vou até usar esse copo aqui. Aleluia. Eu quero que vocês entendam, tá? Tá bom? Vamos abrir outro copo aqui, de uva, por favor. E você coloca aí. Eu acho que esses copos não estão dando transparência, né? Arruma para mim 3 copos, tá? 3 copos desses transparentes. Aqui nós vamos ilustrar uma criança, uma menina que nasceu. Tá certo? Uma menina, tá? Quem que é esse aqui? A menina que nasceu. Tá certo? Então, por que dos copos transparentes? Vocês vão entender no final dessa mensagem, porque vamos só fazer a introdução. Mas a introdução vai ser bastante para você entender o que Deus quer falar nessa noite. Tá certo? Então, aqui o suco de uva vai ilustrar o menino, o homem que nasceu, tá certo? Então, a Coca-Cola aqui vai simbolizar o pecado. Aquilo que não
que nós não podemos, não tem nada contra a Coca-Cola não, viu? Se você quiser comprar um engradado, eu garanto hoje ainda para meio-dia. Tá certo? Mas é só para uma ilustração. O menino nasce, ele nasce desse jeito. A menina, ela tem uma personalidade feminina. Concorda? Vocês que são irmãos aí, não é isso? E na medida que vai crescendo, ela nasce, ela vai crescendo, vai acontecendo algumas coisas, para mim, vai acontecendo algumas coisas que nós chamamos de pecado. Tá certo? Aí, tá vendo? Não foi eu, hein? Não foi eu, tá? Vocês viram, né? Testemunho. Tá filmando aí? Para quem que é? Tá, viu, pastor? Só viu? Testemunho, nós vamos estar filmando, tá? Então, obrigado, viu, meu irmão? Aqui simboliza o pecado. Tá certo? Então, essa menina, ela vai crescendo e de repente um dia ela descobre que se ela chorar, ela tem tudo que ela quer. Ela descobriu. Então ela arrumou uma estratégia. Tá certo? Então, quando ela chora, ela está com dor, gente? Quando ela descobre a estratégia? Não, né? Mas o choro geralmente está relacionado com o quê? Com dor, não é isso? Com angústia, com aflição. E quando não existe nenhuma dessas coisas, quando o choro ele é provocado por esses comportamentos, então é um choro real, é um choro verdadeiro. Mas quando o choro ela é colocado para poder conseguir alguma coisa, é um sentido de compra. Então é uma mentira. Então a criança, mesmo novinha, já começa a... Tem sobrando aqui? Tem sobrando? Tem? Então, você só separa um pouquinho. Isso não se vê? Eu preciso, tem mais aí? Então, ela mentiu. A criança mentiu. Ela era pequenininha, mas ela mentiu. Aí vamos colocar aqui uma gotinha de pecado. Aqui parece que não tem diferença nenhuma, não é? Mas ela vai crescendo um pouquinho e ela começa a ter raiva do vizinho pequenininho lá, não tem 1 ano, 3 anos, já está brigando lá. E briga é uma coisa o quê? É certo ou errado? Errado. Então vou colocar lá um pouquinho aqui. Já começou a alterar, começou? Então começou e agora já está adolescente. Adolescente já tem briga de dar pedrada, gente. Concorda comigo? Quem que já deu pedrada quando era adolescente no outro? Pastor. Gente, tem confissão aqui hoje. Vocês descobriram? Sabia, né? Não sabia que o pastor tinha dado pedrada não, né? Não vai nem perguntar quem, né? Então, aí a briga está feia. Aí o que acontece? Já começa a alterar. Ela começa, aí a menina já está adolescente, ela fica mais jovem. Eu estou só adiantando aqui, só para vocês entenderem. Aí a menina começa, agora com seus 16 anos, começa a pensar em namorar. Né? Você já começou a namorar, aí começou a namorar, de repente descobriu que gosta daquele rapaz lá, do olho, cor azul, vermelho, não importa, né? Aí ela vai namorar, começa um namoro escondido. É certo, gente? É certo namorar escondido? Errado. Então vamos colocar Coca-Cola, né? Aí o que acontece? Vocês lembram como que era a menina quando ela nasceu? E assim eu posso fazer da mesma forma com o menino. Já não é uva mais. Se você tomar, já não é mais uva. Então aconteceu, agora, mas aí de repente a menina achou, agora ela achou um rapaz, ela conseguiu gostar de um rapaz para valer mesmo, ela já é moça. E ela começou a gostar desse rapaz para valer, mas gosta de tanto, mas tanto mesmo, que quando vai comer já perdeu até a fome. Aí já não quer nem comer muito, né? Tem algumas reações. E ela ficou gostando desse rapaz aqui, certo? Porque ele aqui também já é rapaz. Mas a personalidade, o jeito que ele nasceu já foi alterado, não foi? O que alterou aqui? O que foi que aconteceu que alterou a maneira de se comportar, tanto da menina, lembra da menina quando ela era pequenininha, como daquele menino? O que alterou, gente?
O pecado. O pecado, ele altera o comportamento. Vocês acreditam? Vocês acreditam que altera? Lembra quando o pastor dava pedrada nos meninos lá? Por quê? Porque o comportamento deles foi o quê? Alterado. Isso acontece com todo mundo. O apóstolo diz que aquele que diz que não pecou, ele fez o quê? Aquele que não peca, mentiu. E mentira é o quê? Pecado. Então todo mundo tem a sua personalidade, o seu comportamento alterado. Agora, é bom que esse rapaz com aquela moça ali venha se casar com seu comportamento alterado. Aqui ele é nervoso, aqui o seu comportamento foi alterado, tanto que ele é nervoso, qualquer coisinha, ele pensa mais nele do que pensa em outra pessoa. E é importante, é bom que os dois casem desse jeito? Não. Vocês estão entendendo o que nós precisamos de entender sobre relacionamento? Relacionamento é algo que move a nossa vida. Relacionamento é que nos conduz pelo trieiro dessa nossa história. Então é importante que esse relacionamento, quem olhou a Bíblia aqui já vai ter confusão comigo lá fora, né? Então, é importante que o relacionamento alterado eu possa sofrer um outro comportamento, uma mudança nesse comportamento. Vocês acreditam comigo? Vocês acreditam nisso? E qual é a pessoa que pode mudar um comportamento alterado? Quem é? O Espírito Santo. Jesus disse assim, que Jesus veio, a Bíblia diz que Jesus veio, morreu na cruz, para sofrer em si mesmo as consequências de nossos pecados. Quem pecou? Foi eu e foi você. Mas quem é que morreu na cruz? Jesus. Ele morreu sofrendo em si a consequência do meu erro, do seu erro. Quem aqui que nunca errou? Ninguém. Todo mundo sempre errou. Não é isso? Vocês concordam comigo? Mas a Bíblia diz que ele morreu na cruz, mas precisava de uma outra coisa. Ele não podia só morrer, ele tinha que ressuscitar, mas ainda mais subir até os céus. Lembra que nós lemos o texto falando de verdadeiro adorador? Os verdadeiros, Deus está procurando quem? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a carne não o domina mais. E também a mentira não é a prioridade. Tá certo? Quem que já mentiu, gente? Pode falar a verdade. Filma, gente. Quem quer levantar, filma aí, porque eu quero descobrir quem que já mentiu, né? Só a irmã ali que mentiu, sabe? Todo mundo já mentiu? Ué, eu achei que era só eu, gente. Só eu que tinha mentido. Você já mentiu, irmão? Quando você falou para mim que você tem só 2 meses que toca bateria, você não está mentindo, não, né? 1 mês e meio? Eu pensei, gente, quando eu tiver 10 anos de bateria, essa bateria vai sumir na mão dele, né? Então, é isso? Então, o que Deus quer? O que Deus viu em nós? Que nós precisávamos de ser abençoados. Não é isso? Qual que é a bênção que a gente precisa? Aí, um dia, um mestre chamado Nicodemos vai escondido encontrar com Jesus, e quando ele cumprimenta Jesus, quem aqui que cumprimenta os outros quando encontra? A gente não fala assim, bom dia, quando é de dia e manhã, não é isso? Quando a gente vai na casa dos outros interessados no almoço, o que a gente faz? Bom dia, viu almoçar. Aí, tá vendo? Eu aprendi que a irmã filma lá, né? Então, nós chegamos, irmã, nós falamos o quê? Quando eu vou lá na sua casa para almoçar, eu vou falar o quê? Bom dia, vim almoçar. Eu vou almoçar. Tá certo? Nós cumprimentamos, não é isso? Todo mundo cumprimenta. O assembleiano, que é cheio do Espírito Santo, quando ele encontra com um irmão, ele diz o quê? A paz do Senhor Jesus. Amém? Ou a paz do Senhor, né? Então, o Nicodemo chega e cumprimenta Jesus. E o que Jesus fala rápido para ele? Importa-vos nascer de novo. Então, quem aqui que quer consumir,
Então, aqui a menina ela precisa de passar pelo novo nascimento antes do casamento. Se for necessário, se for possível, é importante que ela passe pelo novo nascimento antes de se casar com o rapaz que também precisa de passar pelo novo nascimento. Quando os dois passam pelo novo nascimento, ou seja, tem um encontro com Jesus, quando eles vão casar, quando eles entendem essa mensagem que o Espírito Santo está falando nessa noite, e ele casa com a menina lá, vai ser um casamento mais fácil de seguir em frente. Concorda comigo? Mas se os dois já foram casados, todos precisam de passar por um novo nascimento. Por que novo nascimento? Porque aqui não tem como alterar mais. Eu não posso voltar aquele suco, lembra? Eu não posso voltar mais. Então ele precisa de ser descartado. Ele precisa de passar por um novo nascimento. Então o que acontece? Para se passar pelo novo nascimento, ele tem que nascer da água e do Espírito. Então eu preciso daquele suco de novo aqui. Sobrou? Sobrou aqui, está aqui. Então ele nasceu de novo. Então eles não casaram. Estou falando aqui de dois meninos, de uma menina e de um menino, que nasceram e de repente eles se encontraram no futuro e vão se casar. Tá certo? Mas esse menino também precisa de passar pelo novo nascimento. Então eu vou pegar o quê? O que tem que fazer para passar pelo novo nascimento? Tem que esvaziar de si mesmo e nascer da água e do Espírito. Quem tem coragem de tomar isso aqui? Tudo bem. Eu já estou terminando a mensagem. Eu creio que você já entendeu. Aí, o que aconteceu? A Bíblia diz que quando o relacionamento chega à profundidade do casamento, os dois se tornam o quê? Uma só carne. Eu quero simbolizar isso através aqui dos dois sucos. Quem que é esse aqui? É o rapaz que passou pelo novo nascimento. É a moça que passou pelo novo nascimento. E o pastor vai fazer o casamento. Como que termina o casamento? Como que termina a cerimônia? Quem que lembra aí? Eu vos declaro marido e mulher. Fala comigo. Eu vos declaro. O que mais? Marido. Para aí. Marido. Aqui é o casamento, tá? E mulher. Aí vem as tempestades durante o casamento. O que vai acontecer com a tempestade? Vai o quê? Vai movimentar o casamento. Aí as crises vêm, está movimentando. E o casamento, ele tem que permanecer o quê? Firmes. Unidos. A crise vem, um tem que defender o outro. Agora eu quero te fazer uma pergunta para me terminar a mensagem. Tem como separar esses dois? Não. Por que você falou não? Mas tem ciência que põe um líquido aqui, mistura e volta a ser ovo, o outro volta a ser peixe, com suco de peixe, não? Gente, eu estou com muito pouco tempo hoje, mas eu vou voltar aqui. Eu queria que você lembrasse isso. Quem é casado aqui? Quem é casado? Quem que nasceu antes de casar? Todo mundo. Ninguém casou depois nasceu, né? Então, irmãos, Deus está falando aqui com a mensagem dessa noite que casamento é coisa séria. Casamento é coisa séria, instituído por Deus. E Jesus, ele falando sobre casamento. Gente, olha aqui, eles precisaram de esvaziar de si mesmo. Olha, o marido não pode ser egoísta. Egoísta é aquele que ainda continua no copo aqui, não misturou com a minha esposa. E a esposa também não pode ser egoísta. Então os dois precisam de ser uma só carne. Só Deus pode separar aqui. Só Deus pode fazer o milagre, fazer o peixe voltar para aquele copo e o suco